querido e querido ouvinte do Conversa B2B, bem-vindos ao nosso episódio número 58, onde a gente vai discutir aquele ABM que faz acontecer, um ABM maduro, aquele ABM que gera receita, aquele ABM que deixa teu líder, sua liderança, feliz da vida, tá? E para discutir esse tema que eu sei que é importante para você que está na frente da operação B2B aí da tua empresa, eu aqui de Florianópolis vou falar com o Juliano lá em São Paulo e com o Rodrigo Baile, que é da Serasa, gerente de ABM Eventos da Serasa, lá em São Paulo também, beleza? A gente vai discutir um pouco os principais gargalos que tem para chegar nesse nível de maturidade do ABM, né? Um pouquinho sobre metrificação, um pouquinho sobre orquestração da ABM, a etapa de escolha de contas, enfim, a gente vai destrinchar o que faz um ABM de alta performance para gerar receita, para gerar previsibilidade, né, e para gerar paz de espírito também, você aí que está na frente do marketing B2B. Lembrando que Conversa B2B, esse podcast que você acompanha, é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B, autoridade em vendas complexas, autoridade em ABM, tá? Quer trocar uma ideia com a gente, entender um pouquinho mais do nosso trabalho e como a gente pode te ajudar nos seus desafios de marketing? É só procurar a gente pelo link que está aqui no descritivo. Beleza? Lembra também que a gente tem nossa newsletter, que vale super a pena, que a gente manda nossas novidades, nossos pensamentos, nossos insights para o teu e-mail, gratuitamente. Vale a pena seguir. O link está onde, adivinha? Também no descritivo do episódio. Então é isso, turma. Sem mais delongas, você que está nos ouvindo, curte o nosso áudio. E você que está nos assistindo, aproveita e curte também nosso estúdio novo aqui e tudo mais, que a gente está com um visual novo para esse ano. E essa é uma das primeiras novidades que vem por aí, tá? Aguarda que tem muito mais aí ao longo de 2026. Beleza? Bora lá para mais essa conversa, turma. Muito bem, pessoal. Todos aqui preparados para iniciar essa conversa. Vamos falar um pouco de ABM de gente grande, né? Aquele ABM que gera receita, ABM maduro. Já disse quem está aqui comigo, mas quero dar o olá, boas-vindas para você, Rodrigo Baile, diretamente do ABM da Serasa, já teve outros rolês também, enfim. Prazer te receber aqui no Conversa B2B, cara. Que é isso, prazer é totalmente meu, assim, um assunto que eu adoro falar. A ABM é um negócio que eu falei, desde que esse bichinho me picou, é engraçado que ele vai me perseguindo e as coisas vão acontecendo, então eu gosto bastante de falar sobre isso. Acho que tem um pouquinho para falar, já passei por alguns lugares, algumas coisas, mas eu sempre trago isso assim, a ABM é uma estratégia que dá certo. Boa, gostei da entrada dele. Calma que tu já vai me contar um pouquinho dessa trajetória aí que tu comentou. Tô também com o meu parceiro de Conversa B2B, companheiro de mesa aqui, o Gil Dutini. Fala, Gil, tudo beleza aí? Beleza, galera, beleza, Gui, Baile, muito bom estar aqui, ter a chance de discutir aí com quem está na ponta, faz aí, enfrenta o dia a dia desse ABM e mais que tudo tem essa visão prática e essa experiência para dividir aqui com a gente e levar aí para a nossa audiência. Muito bem. Deixa eu fazer as honras aqui da casa, então. Ô, Baile, seguinte, o pessoal tá falando aqui, os caras vão entregar aqui que é um ABM de alto nível. E não é à toa que a gente te chamou, porque tu tem bastante experiência aí, né, nessa brincadeira, aí, nessa metodologia. Conta pra gente rapidinho aqui, pra nossa audiência saber também. Cara, qual foi teu encontro com a ABM, da onde que foi, como é que veio, por que esse bichinho te picou e qual que é teu papel hoje aí nessa metodologia, onde é que você tá atuando e tudo mais? Boa. Eu sempre brinco que sempre fui marqueteiro, trabalhei na área do trade marketing e o ABM chegou para mim quando eu trabalhava numa empresa italiana, uma multinacional italiana, e eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e ouvir falar 5 anos atrás na Microsoft, era um evento deles, e eles começaram a falar sobre account-based marketing e a importância de você dedicar foco às contas, principalmente as contas que geram maior receita, que ela tem que ser olhada de uma maneira diferente. E eu vivia esse cenário na minha empresa. Era uma empresa que 80% do faturamento estava concentrado num grupo muito pequeno de clientes. E eles estavam num baú ali gigante. E eu voltei com isso fervilhando na minha cabeça e falei, cara, eu preciso propor isso.
eu nem chamava na época eu nem chamava de ABM, porque não sabia nem se eles iam entender a sigla, mas quando eu fui vender internamente, eu falava assim, não, a gente tem que fazer um marketing para special clients, e aí comecei a desenhar coisas específicas para os clientes, dividir eles em tiers, materiais específicos, então eu fazia alguma coisa, me dava, obviamente, muito mais trabalho, eu vivia num mundo de eu-keep, né? Então, eu me desdobrava para conseguir personalizar as coisas, até que eu consegui dar o clique na época na empresa que eu estava, e aí isso virou um departamento à parte. Cara, isso que você está fazendo é legal e você precisa de mais tempo, mais espaço para poder desenvolver melhor. Ali eu brinquei, falei, agora eu posso batizar certo. Isso, eu posso contar um segredo, tem nome isso aqui, viu? E o mais engraçado, eu conto essa parte, eu falo assim, quando eu falei, então esse departamento vai chamar Account-Based Marketing, eu me lembro muito do meu CEO falando assim, não, eu acho que marketing para clientes especiais é mais legal. Aí eu falei, não! Eu falei, então aconteceu por ali. Depois eu fui para o mundo da tecnologia propriamente dito, então rodei por empresas de tecnologia, Único, ClearSale, Serasa, e eu brinco que eu fui um engenheiro do marketing. Eu sempre entrei com a função de construir times de ABM e performar esses times. Então, quando eu já saio desse mundo, eu já entro para construir um time de ABM, eu já comecei a desenvolver o ABM, começou a aparecer, começou a gerar resultados, despertou o interesse de uma empresa de tecnologia, eu fui para ela para construir um time de ABM, tive um mentor incrível também, que me deu muita liberdade, eu acho que isso é uma sorte que você tem na carreira, quando você tem gente que olha e fala assim, vou dar corda para esse moço se enforcar. E aí você dá corda, você faz um grande laço. E aí desenvolvi time de ABM de alta performance, de repente, isso, na principal business unit da empresa, de repente outra business unit me chamou e falou, pô, Baile, você podia construir o time aqui. Aí troquei de business unit, aí adquirimos uma empresa. Pô, você podia construir aqui também. Construí também... aí surgiu a oportunidade de ir para o mercado de novo, para construir a BM em outro lugar, e nessa brincadeira fui parando, construindo times, consolidando, criando estratégia, criando cultura de ABM, e hoje eu estou na Serasa fazendo essa bagunça. Boa. Acho que tu já conseguiu convencer a nossa audiência que você está no podcast certo aqui. Então, beleza, dá para seguir a conversa. E vamos lá, então. Eu quero começar a nossa conversa para a gente ver se a gente chega num acordo aqui de que, cara, afinal, o que é um ABM de alto nível para a gente explicar para nossa audiência? Porque, obviamente, cada um vai ter uma régua, né? Mas vamos tentar convencionar alguma aqui, então. Queria te ouvir, então, Vale, já aproveita que tu já puxou o bonde aqui. O que na tua visão, cara, hoje, de maneira muito pragmática, tá? É um ABM que a gente pode entender que é um ABM de alto nível, que gera resultado, que, cara, recompensa o investimento que é feito em cima ali. Eu sempre olho por duas vertentes, assim, eu gosto de olhar pela vertente estratégica e pela vertente tática. Uhum. Eu acho que, assim, um ABM de alta performance, ele já tem que começar de um pressuposto que a tua liderança geral tem que comprar o ABM. O ABM já tem que estar sendo considerado nas estratégias de marketing do próximo ano. Certo. É quase que isso, assim, como é considerado o marketing digital. É linha do orçamento. É isso. Isso para mim já mostra a maturidade e a cultura da ABM começa a se enraizar. Uhum. Acho que também quando a gente fala de estratégico, eu penso muito assim, os times correlatos. Então, assim, você já tem que ter vendas e customer service, os times de negócios, vamos dizer assim, muito conectados mesmo com o teu dia a dia. Você já tem que ter cadências, recorrências, eles já têm que entender que você faz parte do time. Uhum. Que você não é um ser estranho, esse cara do marketing está vindo aqui. Não, putz, eu conto com esses caras para o meu negócio, porque eu preciso gerar o meu negócio na ponta. Então eu também acho que isso tem muito a ver com essa cultura ABM. E quando eu falo do tático, eu acho que é um ABM que não está sendo mais testado, que você já está fazendo one-to-many, one-to-one, one-to-few, que você já está experimentando todas as vertentes do ABM dentro do teu dia a dia. Então você tem isso muito claro. Quando eu pego um produto novo, uma ação nova, um cliente novo,
que eu vou percorrer todo esse caminho tático de uma forma tranquila. Então eu acho que o ABM de alta performance ele tem que estar pisando nesse local. Não pode ser um teste, eu não posso estar... E eu acho que uma outra coisa que eu falo muito do tático, você tem um time dedicado para ABM. Você vê muito assim, ele é ABM, marketing digital e outra coisa. O ABM ele precisa de foco. Eu sempre uso que o ABM é estratégia e é ferramenta. Assim como você tem uma pessoa que vai estar dedicada para olhar teu marketing digital e olhar tuas campanhas, você tem que estar com uma pessoa dedicada para olhar o teu ABM, as tuas contas foco. Ele não tem que estar dividindo o foco dele. Putz, mas será que essa campanha, sem ser uma campanha de ABM, essa campanha de topo de funil tá funcionando? Aí meu ABM, deixa eu ver se tá funcionando. Não, ele tem que estar focado 100% em ABM. Quando você chega para mim nesse nível aqui, a equipe tá dedicada, também mostra que o ABM já atingiu uma maturidade muito boa dentro da empresa. Assim. Boa, legal. Ô Gil, tu tem algum item aí para complementar a lista do baile ou não? Não, acho que é uma boa divisão que ele faz aí, né? Eu acho que, reforçando um ponto e de repente trazendo algum outro, quando a empresa superou aquela visão de que a BM é campanha, né? Eu acho que o principal desafio, pelo menos o que a gente vê, é que ele é visto como uma campanha, não necessariamente... Que, obviamente... depois desaba nisso de que não tem equipe dedicada e que não tem linha em orçamento e tudo mais. Eu acho que a primeira briga é isso de orçamento. E aí, indo para outra ponta também, também a capacidade, indo para tático, eu agregaria aí a capacidade de profundo entendimento realmente, quando você realmente faz as escolhas e os agrupamentos que você faz, seja segmento, seja produto, seja dor, o que é que seja, você tem um profundo conhecimento e consegue ter conversas muito customizadas, muito ligadas ao dia a dia. Porque também é natural num processo de campanha que você, ou numa mentalidade de campanha, que você opte por chacoalhar uma árvore maior para ver se aumenta a sua chance de derrubar um fruto, né? Enquanto que se você fizer um caminho em que você pode separar, como disse bem o Baile, pode escolher um fio, pode escolher um many, pode escolher um ano. Nesse modelo você faz as escolhas e a energia gasta nele, e mais que isso, quanto mais, obviamente, isso aqui todo mundo, nossa audiência já está acostumada a falar de ABM também, quanto menor for o target, né, um grupo de contas, maior a tua capacidade de ser relevante e customizado, né? Isso aumenta proporcionalmente. Então, eu diria que a maturidade é isso, né? Você conseguir ter as caixinhas, as gavetas e ser relevante. No final, a ideia toda do ABM é ser relevante, ponto, né? Por consequência, ao ser relevante, você melhora o seu relacionamento, você consegue ter uma proximidade maior, você consegue convidar para um evento, enfim, aí tudo isso são os desdobramentos. Mas para isso, né, o Baile também falou bem ali de estar integrado com os outros times. Um outro ponto são as escolhas das contas, né? Ele estava contando, então a gente estava discutindo aqui anteriormente a dificuldade de ficar trocando conta, né, no processo, né? Acho que aí até foge um pouco da mentalidade de campanha, é mais mentalidade de volume, né? De falar, não, eu vou trocar, cara. Não, a gente desenvolveu um critério aqui, esse é o critério, a gente tem que ser firme com os critérios e esperar os resultados, né? Isso aí vai. E resultado te sustenta, né? Isso que eu trago muito isso. A sustentação está muito baseada em resultado. Porque, obviamente, que quando você chega, e eu falo isso, eu sei que eu sempre sou meio maluco nos lugares que eu vou, mas, obviamente, que quando você chega para as pessoas e fala assim, você está tocando, eu vou tocar 20 contas, e o cara vai falar, peraí, não, mas eu preciso de 100 contas. Sim, e eu vou tocar 20. Eu te garanto aqui que nesses 20, nessa árvore, como a gente está usando a analogia, essa árvore tem fruto pra caramba e esses 20 vão te dar muito fruto. Os outros 80, a gente vai olhar com outras estratégias e ferramentas do marketing. Eu garanto essas 20. Então eu acho que isso também, quando você começa no ABM, é um pouco disruptivo, que o cara fala assim, esse cara tá maluco. Mas ao mesmo momento, quando você começa a fazer as conexões, a você ter as entregas, você mostrar o nível de entrada que você consegue dentro dessas contas, isso também ajuda a abrir portas e
metrificar esses resultados de ABM, para a pessoa confiar e aí você ir escalando, né? Acho que a gente vai falar também sobre metrificação, eu acho que é um ponto também que vale muito a gente colocar isso nessa curva de ABM de alta performance, porque a metrificação, para mim, é quase que mandatória. E acho que a metrificação própria ainda, eu acho que uma das coisas que a gente acaba pecando no ABM, a gente acaba tentando beber de outras fontes, de outras estratégias de marketing para justificar o ABM, sem desenvolver métricas próprias para você justificar o ABM, que podem ser várias, mas eu acho que a gente acaba indo beber em outras fontes e aí cria também essa confusão. Ah, mas espera aí, mas isso aí eu também uso no marketing digital, isso aí eu também uso em eventos. Como que eu crio uma própria métrica? Quando você também acha que tem isso mais maduro, quais as métricas de ABM, também faz com que você tenha um outro salto, né, também nesse sentido. A gente vai chegar em métrica porque, de fato, é um divisor de águas. Aí você conseguir fazer um processo de mensuração e reporte eficiente do ABM. Mas deixa eu, antes de chegar nisso, a gente já vai falar de alguns dados do Brasil, como é que anda a maturidade, enfim. Mas tu me deu um estalo aqui, o Baile, que é legal de a gente comentar. Você abriu tua resposta do que é um ABM de alta performance, falando que, cara, tem o buy-in da liderança. Liderança ali, o C-level, enfim, os proprietários, aí cada um escorrega aí para a própria realidade. Em vendas em especial. Né? Enfim, mas já tem esse buy-in dessa galera de alta liderança ali. Você deu exemplo aqui na sua trajetória, você passou por isso, né? De chegar talvez num momento de descrédito, vamos ver qual é que é, deixa esse maluco aí, dá corda para esse doido aí, ver o que ele faz. Cara, aí até sentando na cadeira ali de uma liderança dessa, o que são ali os indicadores ou os movimentos que vão fazer uma alta liderança entender que, opa, essa história de ABM aqui para mim é legal. Isso aqui vai me gerar receita, vai me gerar crescimento com previsibilidade, enfim. Me conta um pouco dessa experiência, porque assim, conseguir o buy-in de uma alta liderança, por si só, já é um desafio desgraçado. A gente vê que muito o ABM para nessa etapa, não consegue, né, subir ali, ganhar essa confiança junto à liderança. Como é que foram os seus processos em relação a isso? O que você tem de experiência empírica aí para compartilhar com a gente aqui? Boa. Eu acho que é complexo mesmo, eu acho que principalmente quando a gente fala isso, a escolha das contas, eu acho que o Gil trouxe isso também na fala dele, eu acho que tudo começa no afiar o machado, né? Levando a frase ali do Lincoln. Acho que você tem que ter uma estratégia muito boa. Eu acho que assim, o ABM não é uma ferramenta que você vai colocar o carro na rua e vamos fazendo enquanto for a coisa. Eu falo assim, você tem que deixar isso muito claro, que você vai ter que gastar um tempo pensando em estratégia e pensando principalmente em quick win. Eu falo isso assim, acho que para você ganhar buy-in rápido, você tem que trazer resultado rápido. Se você também for com uma venda no sentido de ABM é médio e longo prazo, você vai ver isso lá para frente, a probabilidade de comprarem um ABM de imediato, porque as empresas, a gente sabe hoje em dia, tudo que é resultado imediato, nossa cultura é essa. Então, você conseguir planejar esses quick wins dentro da conta é muito importante. E trazendo do meu lado, quando eu sentamos, eu acho que também fazer os times se sentirem parte de toda essa construção. Primeiro que você não constrói nada sozinho. E aí, então vamos definir as contas. Quais métricas que a gente vai utilizar para definir as contas? Vamos sentar com as lideranças. O que você imagina? Qual que é a métrica que é importante para você? É vendas? Putz, legal. Mas é só vendas? Acho que não é só vendas. Vamos para outras métricas. Ali você define o pool de metas que você quer e ali você cria a primeira lista, com muita gente comprada. Isso eu acho que já dá eu brinco isso que é as assinaturas de todo mundo, né? Todo mundo assina esse abaixo assinado aí. Já temos as contas. Depois há uma imersão em cada conta e você desenvolve os quick wins de cada conta. Então vai ter conta que chegar nos decisores. Eu não falo com ninguém nessa conta. Então o teu primeiro desafio vai ser o quê? Mapear quem são esses caras e chegar neles. Mas se você chega, esse cara já te olha de maneira diferente. Ele vai falar, caraca, quem é esse cara? Ele chegou no cara. Como ele chegou? Então eu acho que esses quick wins, para mim, são muito importantes nessa trajetória do buy-in. Segundo, está muito estruturado em metrificação, saber onde você quer chegar, porque é isso que você vai comprovar quando você está falando com o board. E acho que é uma estratégia que eu uso muito desde a minha faculdade, isso direto do túnel do tempo,
que é também é o famoso, o ovo do coelho da Páscoa é mais famoso e ele nem bota ovo. Então, assim, também você fazer publicidade do que você faz, você trazer à tona reportes, colocar as pessoas na mesma página. Acho que uma das coisas que a gente fez logo de início, que eu falei para o meu time, cara, vamos ter um reporte de ABM mensal, eu vou colocar tudo que eu tive de grandes resultados. Pô, eu cheguei no cara que ninguém chegou. E isso tem que espalhar para a empresa, as pessoas têm que ver, assim, tudo que é novo para mim na minha cabeça, assim, você tem que mostrar. É que nem produto novo, quando você vai lançar um produto, todo mundo já fez um go-to-market, você já tenta fazer tudo de one shot. Eu falei, você tem que fazer o go-to-market do seu trabalho também. Faz o go-to-market do seu trabalho. Então eu acho que isso também ajuda a comprar a liderança. Mas alta liderança, gente, não tem jeito, é resultado, é um número final. Porque não adianta você fazer publicidade, você chegar nas pessoas e isso não gerar absolutamente zero no final. Então, assim, é trazer o quanto você está tocando, é trazer o quanto de oportunidade tem na mesa gerada. Eu acho que tudo isso garante maior possibilidade de você ter o buy-in. E também começando aos poucos, é o que o Gil falou. Primeiro de tudo, quem é o teu companheiro de carro? Eu sempre uso o Rally como referência. O piloto do carro é vendas. Você é a inteligência, você é o cara do mapa. Quem vai decidir para onde vai virar o volante sempre vai ser vendas. Mas você vai dizer para ele, se você entrar aqui, você ganha 2 segundos. Putz, isso é muito num Rally. Então, essa parte você vai comprando o time de vendas vai vendo o teu valor, vai te dando mais insumo e isso vai chegando para cima. Então, acho que isso é bem importante. Pelo menos nas minhas experiências, eu brinco que quase foi uma cartilha nesse sentido, assim, acontecendo dessa forma. Boa, legal. E acho que é importante mostrar para essa alta liderança que tem um método e um modelo, porque ele precisa enxergar que isso aqui é um modelo que tem alta capacidade de me gerar crescimento e receita de maneira previsível. Não é uma ação isolada que lançou no mercado e, puta, deu certo, deu sorte quase. Não, cara, isso aqui é um método, isso aqui tem, né, escala, tem previsibilidade. Isso que é o que tu falou. É isso que a alta liderança vai querer ouvir a respeito de ABM. É isso que a gente, como marketing, tem que saber entregar, sendo marqueteiro do nosso próprio trabalho. A gente tem que ser mais safo nesse sentido. Às vezes eu acho o marqueteiro muito júnior, low profile nisso, cara, de vender o próprio trabalho, assim, sabe? Eu acho que isso aí realmente é um negócio que acaba virando um gargalo foda, assim, dos profissionais de marketing B2B. Ô Gil, tem algum ponto aqui? Porque eu queria passar os dados da maturidade do ABM no Brasil aqui. Eu só comentaria sobre quando fala de indicador, eu sei que a gente vai ter tempo, mas na verdade, vendas já tem os indicadores que eles acompanham, né? Sim. O que você precisa é conseguir mexer nos indicadores que eles acompanham. E aí, esses que a gente chama de indicadores ditos intermediários. O processo, é o que você falou, a gente facilita um processo dele. Ele precisa reconhecer nos números deles a facilitação que você está gerando, né? E aí, a partir disso, o que parece óbvio se ele já tem um processo, se você conseguiu ajudar ele no processo dele e ele já sabe o final daquele processo o que gera, ou pelo menos é um funil que ele tem uma ideia do que vai gerar de resultado, já está, né? O indicador intermediário já indica que o resultado virá, não é garantida, mas, né, você já tem um fôlego aí. O quick win seria conseguir mexer em indicadores que a área já acompanha, né? Então, tanto marketing quanto vendas, né? Mas indicadores que já existem. Boa. Sim. Deixa eu trazer agora você aí, ouvinte, que já faz ABM, hora da terapia. Porque provavelmente você está ouvindo o baile falar e falar, puta, tô fazendo tudo errado, cara. Tô dando mole aqui. Não tenho dinheiro no orçamento, não tenho equipe. Não tenho linha, não tenho equipe dedicada. Minha alta liderança me inferniza com isso aqui. Eu diria que você é a maioria. Tudo bem, se isso te consola de alguma maneira. Por quê? A gente puxou aqui uma pesquisa da Maestro, um abraço pro Espina, aliás, que a gente vai deixar aqui no link, tá? O link para essa pesquisa aqui, que mostrou mais ou menos ali qual que é o nível de maturidade das empresas brasileiras que praticam ABM, né? Das empresas B2B que tem perfil para fazer ABM. Então vamos lá. Dessas empresas que tem B2B que tem perfil para fazer o ABM, 68% está na etapa, declara que beleza, não, eu já estou identificando ICP.
a identificação de CP não é 100% do mercado, já começa aí. Então, 68% fala, cara, eu estou já indo atrás de documentar o perfil ideal de cliente para o meu negócio. Beleza. Quando a gente fala de construção de dossiês de contas, né, que é uma etapa importantíssima, fundamental do ABM, Super. a gente já cai para 45% do mercado faz esse trabalho de dossiê das contas. E aí, beleza, aí vamos descendo um pouco mais. E aqui vamos imaginar que é meio que uma escala de maturidade de ABM, tá, turma? Os itens que eu estou trazendo. Produção de conteúdo personalizado para aquela conta ou para aquele cluster muito específico, 42% das empresas declaram, não, beleza, a gente já está investindo nisso. Aí começa a ficar mais complicada a vida, que é orquestrando os pontos de contato. Porque é isso, a gente sabe que o ABM, né, ele não vive de um ponto de contato, ele é multicanal, às vezes inclusive mais de um executivo falando ali com as pessoas da conta. A gente tem 35% das empresas brasileiras que conseguem fazer essa orquestração de pontos de contato. E por último, para fechar a tampa aqui, mensurando o ABM da maneira correta, o ABM Score. 10% das contas do Brasil, das empresas brasileiras, fazem isso, declaram que conseguem fazer isso. O que já entrega um tema que a gente estava já, né, passando aqui, que é a questão de mensuração do ABM. Aí, Baile, seguinte, dado esses números aqui, a gente vê que o mercado brasileiro, de fato, tem muito que evoluir em termos de maturidade do ABM. Eu vou fazer duas perguntas em uma. A que você deve, assim, na tua visão? Depois eu quero ouvir do Gil também. Por que você acha que o Brasil tem essa dificuldade de tracionar a metodologia ainda? Por que tem esses números que são, a gente lê e soa como números baixos, aquém do potencial do mercado brasileiro, aquém do conhecimento dos profissionais, inclusive? E por que mensuração específica está tão lá embaixo, cara, só 10%? Eu tenho uma visão muito clara nesse sentido de ainda é uma disciplina nova, por mais que a gente já esteja aí falando de algum tempo, então ainda a gente está formando profissionais, eu brinco isso, ainda tem muita gente que está dividindo bola com 5 áreas ao mesmo tempo, e uma delas é a ABM, então ele gasta pouco tempo na ABM, e o ABM tem que se gastar bastante tempo. Falo isso, num estudo de uma conta, as pessoas, às vezes você vai perder a semana para uma conta. Isso é quase que uma loucura quando alguém for pensar isso. Uma semana para você falar, entender toda a conta? Porque eu vou entrar a fundo, eu vou entrar a fundo inclusive nos interlocutores, no CPF dentro do CNPJ. É nesse sentido. Então eu acho que ainda tem essa questão da disciplina ser nova, acho que tem ainda a questão de termos uma cultura corporativa no Brasil do resultado rápido. Por isso que até eu cito muito a importância dos quick wins. A gente sempre está olhando para o destino final do Waze, mas acho que às vezes a gente pode olhar para as paradas. Até sempre falando das analogias, quando você vai para uma praia distante, você sempre vai fazer a metade do caminho, né? Eu gosto de ir para Paúba, então primeiro eu preciso chegar em Boiçucanga, depois eu preciso chegar em Maresias, para depois chegar em Paúba. Então eu falo isso, esses micro recortes te ajudam a provar mais valor e você conseguir ganhar mais fôlego para você conseguir investir mais. Então eu acho que tem essa questão, e tem uma questão também muito desse tudo ser para ontem que a gente não consegue ter, que é o que você falou para mim de uma forma perfeita, que é dos processos. A gente conseguir ter processos delimitados, a gente conseguir ter processos de ABM mesmo construídos de maneira correta. A ABM vira ação, a ABM vira campanha. Vira campanha, boa, bem lembrada a frase do Gil. A ABM vira campanha, então dentro das ações que eu vou fazer, uma é a ABM, e ele não vira disciplina, então isso traz. E eu acho que, eu até falei isso anteriormente, acho que a metrificação de ABM, a gente acaba importando muito a metrificação de outras áreas para a gente justificar a ABM. E acho que até você estava usando dados da Maestro, acho que a Maestro foi uma das primeiras que começou a olhar metrificação de ABM como uma coisa à parte. Eu acho que é isso, assim, e muitas vezes ou utilizar ferramentas de mercado ou até criar suas próprias. Eu lembro muito que quando eu estava ainda no mundo da Equipe, a gente começou a pensar isso, como eu vou criar algo
pensando só em ABM, que eu mostre para as pessoas que eu aumentei meu nível de conexão e que isso está correlacionado com a ação que eu fiz, que está correlacionado com o dinheiro que eu vou ganhar no final do mês. Exato. E aí a gente foi investindo nos planilhões. Eu e o time, assim, vamos primeiro no planilhão, que eu acho que é o básico de tudo, e depois a gente vai evoluir para uma ferramenta, porque eu não ia ter grana para justificar uma ferramenta de mercado para fazer isso. Hoje você tem algumas que são muito boas, mas eu também falo isso, assim, invista também no sentido de inteligência tua, inteligência analítica, porque é ali que vai começar a base para quando você tiver budget comprado para ter uma ferramenta de mercado, aí você, eu já tenho a minha inteligência, somado a essa inteligência de mercado, eu vou ter um potencial muito grande, mas eu acho que a metrificação também para muito ali, a gente não consegue ir tão além na metrificação, porque ou vira campanha, ou a gente não sabe como metrificar, a gente não consegue tangibilizar. Boa. Ô Gil, e na tua visão, cara, essa dificuldade do mercado, acho que passa muito por isso, sim. Tem uma questão do ABMC recente, ele não é recém-nascido, vamos lá, né? Obviamente. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas, obviamente, tem uma curva de aprendizado e tal. Mas, além disso e dos fatores que o Bailey trouxe aqui, o que você entende também que pode estar gerando dificuldade ali de entendimento? Enfim, quais são os gargalos aí que o pessoal tem encontrado para conseguir chegar num nível mais interessante ali de maturidade? Cara, eu acho que tem alguns... a gente não vai conseguir esgotar os fatores, né? Indo pro lado humano, talvez, o B2B, pensando o B2B como um mercado mais amplo, né? Obviamente a gente está aqui falando com o Bailey que passou por empresas de tecnologia e que abraçam o ABM, né, há mais tempo, mas eu acho que tem uma resistência ainda de um segmento que não é que no Brasil em especial e em alguns muitos segmentos do B2B, de colocar maneiras, né, tão ditas avançadas de marketing, né? Tem uma imaturidade em geral do marketing como um todo, eu diria. Muito pautado, a empresa cresceu muito baseada em relacionamento e que são empresas sustentáveis, são empresas robustas, né? Mas que precisam, né, tem um tempo de decisão e de aderir a novas metodologias mais lento. Eu acho que isso é um fator do Brasil em especial, né, brasileiro, e aí eu estou comparando, né, com outros mercados que tem uma aderência mais rápida. E acho também que a gente está vivendo o timing do Brasil, colocando aqui em média 2 anos de atraso em relação ao mercado, por exemplo, americano, que seja, ou 3 até, 2 anos, vamos dizer assim, né? E ainda com essa cultura diferente, né, obviamente. Eu acho que ainda muita coisa está sendo discutida ao mesmo tempo hoje, né? Com IA e tantas outras coisas, tem muita coisa sendo questionada. E eu acho que isso diminui, aumenta a aversão a fazer coisas novas nesse momento. Eu acho que do ano passado para cá, eu acho que isso também dá um pouco uma engessada. Até mesmo, né, o próprio ABM está sendo... Não a metodologia, né, mas a forma de implementação é bastante influenciada hoje pelas ferramentas de AI, né, que não é a pauta da discussão aqui, essa daria um outro podcast, mas eu acho que tem uma avaliação de como isso impacta um todo e acho que tem um pouco de... o B2B não gosta muito de incertezas, né? O mercado em geral, mas especialmente o B2B é muito mais avesso ao risco do que o mercado B2C. Boa. Por isso que, inclusive, o mercado de tecnologia é o que mais adota o ABM, assim, os dados, quando você olha, é assustador. Total. Porque é um segmento que tradicionalmente é mais para frente, né? Ele é menos conservador, é um segmento ali mais de ponta, nesse sentido. Se for comparar com o mercado, sei lá... E bebe a própria criação do produto, né, Gui? Às vezes bebe em fontes... Vem desse mercado. Internacionais, ele não só tem um bench de produto, mas também tem um bench da estratégia de go-to-market, e aí ele já traz, né, já tem a cabeça. Facilita a adoção, tem a questão de cultura e do berço da coisa ali. Mas aí beleza, assim, vamos lá. Para ajudar a nossa audiência agora. Fizemos já terapia aqui, beleza, não é simples, tem muita gente passando essa dificuldade. Fica tranquilo que tem caminho para resolver. Que é isso que eu quero falar. Como é que escala aí esse Monte Olímpio aqui para a gente
conseguir chegar num nível de ABM mais interessante. Obviamente que isso aqui não é num podcast, não é que em 10 minutos que a gente vai matar e dar a devida profundidade. Nossa pretensão não é essa, mas eu quero ver se a gente dá alguns insights aqui mais acionáveis para quem está nos ouvindo. Então vamos lá, o Baile, seguinte, pegando ali de premissa, vamos eleger algumas dificuldades que a gente costuma ver, a gente aqui na Conversa Tech são as que a gente mais encontra também. Questão de escolha de conta, questão de orquestração e questão de mensuração. Essa talvez L e escolha de conta, acho que são ali as pedras no sapato. O que você daria de dica, alguma experiência própria tua para ajudar as pessoas nessa inteligência de escolha de conta, nessa questão de orquestração e nessa questão de mensuração? Quebrei tuas pernas agora, porque eu fiz 3 perguntas complexas em uma só, mas vamos lá que a gente se entende aqui. Não, bom, eu acho que você elegeu, acho que os 3 pilares, assim, é um bichinho de 3 pernas, então são 3 calcanhares de Aquiles mesmo, para a gente lutar. Eu acho que quando a gente fala do início mesmo, do mapeamento, eu acho que muitas vezes a gente acelera os passos, seja por pressão externa, ou até por pressão interna, e talvez eu acho que muitas vezes a gente acaba expondo deficiências. Então, por exemplo, a gente está falando que tem times dedicados para cuidar de contas financeiras, e você vai fazer um mapeamento de contas financeiras e você descobre que muitas vezes esse time nem tem tanto conhecimento assim da área financeira. Então, isso também acaba virando entraves para você. Então, eu sempre brinco com isso, construção coletiva. Eu sempre criei grupos daquela própria conta para a gente aprender juntos. E eu falo, estudar muito. Eu até brinco com o meu time, que eu falo assim, a gente só tem uma meta. A gente tem que saber igual ou mais que eles do que das contas que a gente está falando. Por quê? Porque o cara vai entender que você está do mesmo nível que ele. Então, Exato. assim, gaste tempo estudando, pesquisando. Então, coloque filtro sobre aquela conta, entenda sobre aquele mercado, mas entenda mesmo, assim, entenda o que está rodando, quais são as dores daquele mercado, aquilo está relacionado com quais são os top 10 clientes daquele mercado, o que você está falando é isso. Então, gaste tempo com esse mapeamento e construa um playbook muito bom, porque a gente sabe que isso é vivo, mas construa isso. Então tenha muita noção. Jornada de compra, entenda, converse. Eu falo isso assim, não tenha medo de falar com o cliente, de ir atrás, de conversar com pessoas. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Porque muitas vezes assim, mas como eu vou falar com alguém do mercado? Pô, você conhece alguém que está lá dentro do Mercado Livre para você falar. Então, eu acho que o mapeamento, para mim, é um momento que a gente até estava conversando antes, que eu falo assim, que perca tempo ali, por mais, como a galera... Invista tempo, você mesmo falou, invista tempo. Invista tempo. E aí, então, acho que para mim é esse ponto e me ajuda muito, porque isso norteia. Ali que vai sair os quick wins, que vai fazer você ganhar os buy-ins. Orquestração. Ô, Baile, só para... Eu pensei numa outra mecânica aqui. Vamos falar, ó, escolha de contas. Você, Gil, eu falo e a gente passa depois para orquestração, porque senão o Gil vai ter... Né, aí fica muito longe. Vamos matar primeiro. Esse primeiro assunto que a gente quer matar é a escolha de conta. Ô, Gil, você é um cara que eu vejo pegar no pé dos clientes aqui da Conversa Tech em relação a isso. Fala um pouco aqui, compartilha teus pensamentos. Então, porque... normalmente, nesse caso, a gente entra como um terceiro, né? Alguém com expertise na metodologia e tudo mais. E essa decisão é crucial porque não necessariamente está na nossa mão. Eventualmente, a gente obviamente recomenda e faz tudo, mas pode ser que a nossa recomendação não seja necessariamente atendida, a gente vai pilotando e tudo mais. Mas a gente sempre fala... E aí, um pouco mais orientado. Como a gente implanta muito, né, do zero, eu vou mais para essa linha aí e tal. Um bom ponto de partida é olhar a tua carteira. Isso que você falou do conhecimento é super, super importante. Então, a maneira de garantir esse conhecimento, e aí depois você pode espalhar para outros segmentos sim, e eventualmente... eu vou te dar um exemplo, a gente internamente aqui chegou a contratar consultor, porque a gente entrou num segmento com um cliente super específico, que tinha pouco conhecimento, cara, a gente foi lá e contratou um consultor especializado para dar um treinamento para a gente. É isso.
para a equipe, nossa, entendeu? Então, assim, o conhecimento é possível de adquirir, tem segmentos mais complexos, mas, gente, vai lá, contrata alguém, o cara te explica, se você não tem um amigo, um conhecido, o que seja, né? A gente consegue chegar nesse. Mas, então, primeiro isso, mas assim, uma lógica já comprovada seria ir para as contas e segmento, o que quer que seja, que você tenha já uma aderência comprovada tal. Então isso vai aumentar o seu nível de profundidade, o seu nível de confiança e o teu nível, né, de argumentação, vamos dizer assim, porque aí você já tem um histórico. E mais que isso, a equipe interna seguramente deve ser a mais especialista da área, assim, pode ser que seja, muito possivelmente está na tropa de elite sobre aquela solução. Exato. Naquele segmento. Se uma empresa é muito bem sucedida no segmento B2B, com um produto num segmento X, possivelmente está no grupo de elite aí, então é melhor você contar com o teu grupo de elite, já que ele está ali internamente. Se eventualmente você quer entrar num outro segmento e você tem menos conhecimento, basicamente, alguns caminhos a gente deu. Porque rola muito, a gente já pegou isso, missão suicida, né? Joga pro ABM que o segmento que tu quer entrar, você tem pouca experiência e não tem nenhum relacionamento. Na região que a gente não tem reconhecimento. Exato, região que é... Ou seja, pega a casca de ferida e plá, quer fazer um ABM que ainda não rodou e não tem maturidade. Pode ser que teu ABM em algum momento ele tá tão desenvolvido no alto nível que você fala, cara, tá bom, dá isso aqui pra gente te ajudar, porque a gente já tem a metodologia muito bem estabelecida, já tem o buy-in da liderança, tu já sabe trabalhar aquilo e beleza. Tô mais treinado, pode mandar umas missões mais complicadas que eu vou pra cima. Mas, cara, no momento que você tá ali dando corpo pro ABM, não pega esse tipo de desafio. Você tem que ir, igual vocês estão falando aqui. Cara, eu já atendo muito bem esse mercado. Quais outras contas desse mercado deveriam estar aqui dentro também? Eu já tenho case para contar, eu tenho experiência, eu tenho tudo aqui. Beleza. Contas que eu tenho já uma entrada, tal, que tá faltando ali mais uma metodologia, uma orquestração para eu conseguir entrar ou vender mais dentro dessas contas. Então, acho que também é assim. Aí, de novo, o marqueteiro tem que ser safo e não topar pegar a missão suicida, falar que vocês vão quebrar minha perna aqui. Pega lá umas contas que você vê que você tem ali um caminho legal de trilhar e não um cenário de terra árida ali para você virar herói. Sem heroísmo, rapaziada, o negócio aqui, a gente se pé no chão ali e fala, não, me dá uma missão legal para eu cumprir aí que eu vou. Orquestração. Outra treta, né, gente? Que é a questão muito touch point, realmente. O ABM, aqui ele traz complexidade mesmo, é natural da metodologia isso. Ô Baile, vou devolver para ti, cara. O que você costuma usar de boas práticas? O que tu já vivenciou nesse sentido que faz você aqui, de repente, ter algum conselho interessante para quem está nos ouvindo e assistindo? Acho que quando a gente fala de orquestração, eu acho que, assim como a gente falou no anterior, eu acho que documentação, você tem que ter organização para isso. Eu acho que quanto mais você tiver um repositório, que é onde você concentra essas informações, vai ser melhor para você buscar. E hoje você tem muita inteligência de mercado que você vai ter repositórios que vão te trazer, inclusive, insights. A gente estava falando, como a gente brincou, tem inteligências artificiais que você coloca esses repositórios e eles te devolvem insights. Então, eu acho que você tem que ter muito isso organizado. Primeiro que você tem que ter uma boa lista de quem são os seus touchpoints primários, secundários, e você ter isso muito claro e o impacto de cada um deles. E isso vai te ajudar na terceira fase, que é a metrificação. Porque só um parêntese, Baile, desculpa te interromper. O que torna a complexidade da orquestração da ABM é o seguinte, são várias contas, você tem um comitê de compras, ou seja, várias pessoas, profissionais diferentes em áreas distintas e diferentes ações e canais. Aí que está a complexidade de orquestrar. Por isso que o pessoal fala, tem a Maes, o pessoal fala essa questão muito da orquestração, que realmente é um contexto complexo. Eu só queria fecha parênteses aqui, só para o pessoal entender o que a gente está falando a respeito de orquestração, tá? Super. Não, e vale fazer esse step back só para contextualizar. E eu acho que então... E aí você tem que ter muito bem separados também, além das ações, as pessoas, os tiers de ICP que você vai trabalhar. Então, hoje eu atendo uma galera específica de fraude, então esse cara é o meu interlocutor primário.
Mas se você entende a jornada de compra que tem a ver com mapeamento, você sabe todo mundo que você precisa atingir. E você precisa também, eu acho que uma coisa que me ajudou muito quando a gente fala de orquestração é saber muito bem também dividir o budget dentro disso. Porque quando a gente fala com o time de vendas, eles vão querer, bom, vamos fazer coisas para o time de compras, vamos fazer coisas para o time jurídico, vamos fazer coisas para o time que eu estou atendendo a minha solução, para o time de tecnologia, e você também não vai ter grana para tudo isso. Então você também tem que saber muito bem os seus alvos. O que eu coloco como boa prática do meu dia a dia? Eu brinquei, até isso tudo começa numa planilha. Primeiro que eu planilhei tudo isso por conta. Eu tinha uma aba por conta. E ali depois eu tinha uma grande aba que tinha todos os meus touchpoints, quando que eu fiz, quem que eu impactei, quanto eu investi, quanto eu trouxe de retorno. É um planilhão. E aí depois, através dessa planilha, você vai fazendo as análises dessa orquestração. Você vai vendo quem você tocou mais, que área você tocou mais. E você vai conseguindo ter insights do tipo, então no setor financeiro, quando eu toquei mais a área X, eu tive melhores resultados. Isso também facilita para as novas ações e até para aquilo que a gente estava falando. Como você vai também entrar em novos mercados, você já tem um norte ali. Mas eu acho que tem muito a ver com organização e muito repositório. Assim. Você tem que ter tudo muito bem documentado. Resultados, pessoas. Eu tenho a gente está evoluindo para isso, mas eu comecei num PPT, eu tinha um PPT que eu pegava e tinha foto, tinha quando nasceu, aniversário, se tinha filhos, de cada um dos interlocutores que eu estava trabalhando naquela conta, mesmo que ele fosse o terciário. Eu só ia mudar a minha priorização. Primeiro eu vou fazer dos mais importantes, mas eu não vou deixar de fazer de todo mundo. E esse documento, depois eu e o time transformamos isso em uma coisa que eu consigo buscar facilmente e consigo puxar isso. Mas tudo começou de uma organização primeiro. Eu tenho que ter tudo num lugar só. Isso já facilita um pouco. A gente vai deixando coisas com o time de vendas, orquestrações com o time de CS, com tecnologia. É difícil. Isso, não, puta, boa. Essa centralização é central. E isso não é simples de fazer. Não é. Mas vai lá, Gil. E em termos de orquestração, você tem algum ponto que você acha interessante compartilhar? Eu acho que tem eu fico pensando na nossa audiência aí para a gente calibrar todo mundo, né? Uhum. Tem uma coisa que é bastante simples, mas bastante impactante, que é que é o pensamento conta. Que essa orquestração ajuda, porque em geral todo mundo, né, o marketing em geral ensinou a gente, e a gente trouxe para o B2B, olhar contato, não, o contato, quem que é o diretor, Cara, nesse caso, e aí depois isso desaba depois quando a gente for falar de mensuração, a gente está falando dos pontos de contato, legal, mas você está olhando por conta, o que interessa é a conta em si. Óbvio que aí tem, né, os detalhes, mas as pessoas ou os contatos são um item, né, são as portas de entrada, mas o que você tem que pensar, isso muda bastante a mentalidade, né, de orquestração e de mensuração. E a outra coisa que eu acho importante dizer é que são as cadências. Você não precisa, você tem que dosar bem, né? Dá vontade, de repente, de você dar uma acelerada. Então, beleza, vou disparar 12 pontos de contato para, né, 12 segmentos e você entra numa vontade enorme, né, de começar a fazer volume. E aí, a triste notícia é que não necessariamente você ter mais pontos de contato vai te gerar mais resultado e ele pode, inclusive, atrapalhar. E aí você vai ter muita dificuldade em depois conseguir medir e ser efetivo numa próxima rodada, nos próximos ciclos que você vai fazer. Então, eu acho que ter tudo isso e depois tem o lance de priorizar, né, Bailey? Que cara, você começa então com um grupo de contas, né, ou separa semanas, enfim, cadencia isso para que você também não se afogue nem na implementação e nem depois na mensuração, porque fica muito fácil também a gente depois desbalancear, que é o item próximo, que a vontade de ficar fazendo, e aí você gasta menos, vai sobrar menos tempo para você mensurar, imaginando que a gente tem aí como ouvinte, às vezes tem um cara só, pode contar com uma agência às vezes ou não. Então, acho que é importante dimensionar bem e priorizar bem. Não interessa se a sua operação é madura ou não, né? Acho que isso
pode ser um caminho, não é não? Mas o que o Gil trouxe do overtouching, eu acho que tem um ponto muito importante, porque às vezes o ABM começa a dar certo e você acha que você encontrou a bala de prata. E aí você quer fazer para tudo, para todos, a todo momento. Aquele filme, né? Tudo, a todo lugar, a todo momento. E aí você tem que tomar muito cuidado com esse ímpeto, porque é isso, você tem que olhar o que dá certo naquela conta, e não necessariamente aquilo vai dar certo em outras. Então, é um excelente ponto mesmo, porque para quem está começando a BM, o sucesso sobe na cabeça muito rápido. É verdade. Pois é, né? E a galera compra rápido também. A boa notícia é que ele dá resultado. E aí, junto com o bom resultado, tem duas outras coisas, né? Você acaba sendo... A expectativa do próximo movimento triplica, né? Você conseguiu um dos primeiros resultados. E aí, a pressão vira eu quero muito mais. E aí você tem que saber também não cair na tentação de repente, aumentar a sua capacidade artificialmente, vamos chamar assim, né? Você ultrapassar o seu limite, seja de gestão, seja até ou pior, né? Do próprio prospect. Boa, perfeito. E aí me faz pensar aqui também, que a gente vai entrar agora no tema de métricas, mas só vou abrir um outro parênteses aqui, que essa parte de orquestração tem a complexidade, né? A gente está falando aqui, a parte de mensuração tem complexidade. Se não tivesse complexidade, estava todo mundo fazendo em alto nível, né? O dado seria diferente e tal. A importância também de quem está começando tal, cara, pedir ajuda. E você tem vários caminhos de pedir ajuda. Você pode fazer, cara, uma capacitação, algum curso, chamar alguma consultoria. Questão de agência também tem. Tem galera que sabe fazer isso, já tem vivência, tem background. E, cara, te ajuda a dar um salto de aprendizado importantíssimo, porque, cara, ir na raça aqui, principalmente se a equipe foi muito enxuta, é complexo, assim, a missão, pra mim é outra missão suicida aí. Traz ajuda pra te apoiar nesse início, tal, pelo menos, e depois você, cara, anda com as próprias pernas, né, Baile? Imagino que você já tenha vivenciado situações do tipo, e a importância que é de ter alguém ali pra te dar um caminho, um norte, ou ser teu braço em algumas coisas ali, né? Fundamental, assim, acho que é um ponto que você trouxe de muito importante até para quem está começando, porque muitas vezes isso, a gente também tem esse ímpeto de que eu vou fazer tudo dar certo. A gente falou disso agora há pouco. A BM em si é uma disciplina, tipo, não é recém-nascida, mas é uma criança. Então ela está aprendendo, ela está ainda caindo, ralando o joelho, e aí você vai ensinando. Então é isso. Contar com agência parceira, com bench de mercado. Eu falo isso, assim, eu sempre brinco que informação não é ouro, então pode distribuir. Trocar mesmo, assim, trocar práticas do mercado, estudar, ver o que o outro está fazendo de segmento. E é isso. Escutar o podcast, né, Bê? Escutar o podcast. Exato, escutar podcast. O conhecimento tá aí, gente. Exato. Então, assim, não se furte de buscar isso pelo ímpeto de tipo, não, eu vou fazer dar certo. Você vai fazer dar certo. Mas com ajuda vai ser mais fácil, menos doloroso. Exatamente. Só um comentário aí do ponto de vista de Conversa Tech, aqui é o programa Conversa B2B, mas é a nossa visão aqui. É engraçado, porque às vezes eu tenho a sensação de que o pessoal, quando pensa em ABM, e a gente, como agência e tal, acha que tem que terceirizar tudo, né? Fala, não, então vou fazer tudo. Cara, primeiro, é um negócio que é difícil de fazer, a gente mesmo... É uma integração muito grande dos times que tem que ter para a gente conseguir executar. Então, assim, não é algo que você consegue terceirizar totalmente. Fazer internamente também é uma opção, né? E tem essa questão. E em muitos casos, a solução é híbrida. E eu acho que esse é a grande questão. Eu acho que, por exemplo, obviamente, a gente sempre fala, não é que a gente é mais inteligente que ninguém, que a gente já fez 1000 vezes, muitas vezes, tem a experiência em segmentos distintos, e aí a Conversa Tech está apta, né? Obviamente, por essa experiência, a encurtar caminho de algum processo. Agora, tem casos que a gente faz pedaços e em momentos distintos. Eu acho que isso é muito legal para o amadurecimento e acelerar esse amadurecimento e até justificar, né, oxigenar o ABM, porque no final do dia a gente já está trabalhando dentro de um... E eu falo isso porque eu já tive sentado em cadeiras aí, não implementando a ABM, porque na época não tinha ainda, infelizmente. Mas a gente fica muito viciado em estando do outro lado,
nos nossos produtos, nas nossas dinâmicas, na nossa dinâmica comercial, e a gente se aprofunda muito na conta, e aí é legal ter uma oxigenação, né, muito em tático, em estratégico, novos, né, abordagem de canais, coisa, porque no final as coisas se esgotam, tende a se esgotar, não no sentido negativo, no sentido de que traz o Bailey de você comprovou tese e você vai ficar insistindo numa tese e eventualmente não, tem mais dificuldade de trazer outras. É um pouco nessa linha. Boa, legal. Último item, para a gente fechar aqui a nossa conversa, metrificação. O Bailey fez cara, para mim é uma provocação central. Não adianta você querer importar métricas de outras frentes, de outra metodologia para usar na ABM. Algumas têm relevância para construir ali um relatório, um report de ABM. Mas tem algumas que sim são complexas. Fala um pouquinho mais para a gente a respeito disso, Bailey, por favor. Eu acho que isso é bem o pulo do gato mesmo. Acho que para você conseguir provar o valor de ABM, é isso, é você conseguir entender qual é a melhor forma de você mostrar para a empresa o valor das tuas ações. Então, assim, quando eu fui trazer aqui, a gente falava muito do famoso touch point, a gente estava falando isso. Então, como eu conseguia provar que esse touch point feito por mim, nesta pessoa específica, impactou em alguma oportunidade? Porque quando a gente fala de grandes contas, não vai ser assim, toda ação que eu vou fazer vou gerar uma oportunidade. Pô, só eu olhar no Salesforce, depois da ação, 6 meses ali, aqui, gerei contratinho de 2,5 milhões aqui, Bradesco, que lindo. Que, aliás, é um bom combinado de fazer no começo. Fala, cara, né, todo chacoalho de árvore que vai sair um fruto aqui bonitinho. Voltando para a árvore aqui, né? Exato. Né, combinar então, expectativas aí. Mas também não quer dizer que, essa ação não rendeu nada. Sim, verdade. Então, eu acho que assim, a análise vem muito do sentido de quais são as oportunidades que eu tenho hoje e quais são as oportunidades que eu posso abrir, e a partir dali as ações serem drivadas para isso. Então, se é uma ação de abertura de oportunidade, eu não posso considerar, eu estou fazendo, porque era um outro tipo. Agora, se é uma ação de sustentação, de relacionamento, a gente tem que entender que eu estou impactando no que já está no pipe. Então, e aí você vai criando essas métricas de até você ter as contas, como até o Maestro tem, ou outras empresas têm, que é com a tua própria metrificação, com 7 touch points, a maior possibilidade de eu fechar um contrato. Tem empresas que são mais, tem empresas que são 11, tem segmentos que são diferentes, só que você só vai entender isso quando você começar a olhar dessa outra forma. Que você vai ter os quick wins, e para você chegar no seu produto final, você vai passar por essa régua de touch points para isso. Então, quando a gente foi construir o famoso planilhão, a gente começou a entender quais eram os touch points mais valiosos, e isso gerava uma pontuação, um score específico, e a gente tinha triggers multiplicadores. Então, assim, mas eu fiz essa ação com uma conta Tier 1, eu fiz essa ação com um contato Tier 1, um contato decisor, né? A gente fala Tier 1, eu estou falando aqui Tier 1, mas é um contato decisor ou é um contato... O peso, né? Exato. É o peso daquele Tier especificamente. Isso vai ser um multiplicador, eu brinco isso, acabamos de voltar do carnaval, é quase como se fosse uma nota de carnaval ali, você vai multiplicando, você tem os quesitos que são mais importantes, e isso você vai gerando esse score da conta, que você consegue entender, então, como aquela conta está posicionada e, mais além, como aquele contato está posicionado. Que eu falo isso, você nunca pode esquecer que os contatos vêm e vão, assim, tem mercados que o turnover é muito alto. Então, se você já picou esse cara, vai ser mais fácil quando ele for para outra empresa. Pode também jogar ao contrário. Se você vacilou, também você vai levar esse histórico. Pro bem e pro mal. Mas, então, esses triggers multiplicadores que te geram todo esse score. E aí, depois você faz uma simples correlação de quanto é o fator, quanto você faturou com aquela conta versus o quanto você investiu com aquela conta. Exato, de esforço, de touch point. E aí você consegue ver o quanto você impactou. Aí você chega no final do ano e aí você começa a ganhar o buy-in. Quando ele viu que o ABM tocou, que eu falo assim, a gente fala muito do gerou. Tem o gerou e tem o tocou. Eu falei assim, a gente fala de touch point e a gente esquece de mensurar isso. Eu gerei 2 milhões em pipe. E quando você tocou? Você gerou, legal, então você construiu isso. Mas quando você tocou além disso?
das coisas que já estavam acontecendo. Boa. Aí você começa a ver o tamanho da tua influência. Você fala, caramba, eu toquei 20 milhões dentro dessa conta. Aí você fala assim, para você mesmo começa a ser surpreendente, mas você tem que ter isso muito delimitado. E aí você consegue... A gente começou, como eu brinco, eu sempre volto a essa questão, porque as pessoas brincam, às vezes tem uma questão de tipo de falar de planilha, mas a gente começou numa planilha para poder comprovar valor. Hoje, obviamente, estamos numa ferramenta. E é isso. Pô, eu fiquei pensando no planilhão aqui, eu falei, cara, esse planilhão aí deve ser a melhor planilha, já não tá mais no planilhão, então. Não. O planilhão Agora tá na ferramenta. É a base do início, mas não tem como você manter uma planilha. Não, mora lá. Para administrar. Então, você acaba indo para outras coisas. E aí, depois você vai incrementando a forma de visualizar. Hoje, por exemplo, nas reuniões que eu faço com as diretorias, eu levo só os dashes que começou nesse planilhão. Porque isso te comprova. Você vai para um outro nível executivo. Quanto eu toquei, quanto de oportunidade dá para chegar. E aí você começa a ser considerado. A gente está com uma oportunidade gigante. Vou usar uma categoria que a gente atende de agro no cliente X. O que a BM pode me ajudar a gente chegar mais perto dessa oportunidade? Aí você começa a ser considerado dentro da brincadeira. Mas é isso, assim, você começar a entender que a métrica de ABM não é sempre gerar lead, a métrica de ABM não é sempre gerar visita, a métrica de ABM não é sempre gerar download, a métrica de ABM é gerar visita, gerar lead, gerar download. Aí o cara que está trabalhando com a ABM fala, meu Deus, tudo eu tenho. Tudo envolve você. Se você ficar focando só em uma, você é outro departamento. Quando você olha todo o marketing, aí você está olhando a estratégia de ABM. Boa, é isso aí. Hoje o Bailey falou da questão de score, tá? Um tema que a gente fala bastante aqui, né, com os nossos clientes, tal, do account score, enfim, acho que era legal você trazer um pouco dessa visão também, que é complementar ao que o Bailey falou, né? Porque, assim, tem um alinhamento, né, anterior, que só para não deixar também perder, que é o ponto em que você encontra aquelas contas, né? Tem contas que estão no ponto A, tem contas que estão no ponto B e tudo mais. As que estão no ponto A, você tem que levar para o ponto B. As que estão no ponto B, você vai para o C. Então, tem uma ordem disso, né? Então, esse alinhamento da expectativa e o que né, fica muito fácil. Óbvio que ao final todo mundo quer gerar um negócio, né? Mas o que a gente chama aqui de indicadores intermediários são esses. Se você definir o ponto de partida e qual que é o próximo ponto, um pouco da viagem que você contou indo aí para praia tal, estou em Maresias, onde eu tô, cara, se você está aqui, você tem que conseguir mostrar. Agora, como é que você mostra isso, né? O caminho que percorreu. Onde ficam as migalhinhas ali, né? Onde vai deixando. E aí, obviamente, são os pontos de contato, mas não só os pontos de contato, mas também a resposta que você teve a esses pontos de contato que você, né, teve. Então, se teve uma resposta positiva, uma negativa, o que é que seja, o que motivou aquilo, né? E claro que é essa qualificação também com quem eu estou falando. Então, são os canais, o tipo de reação que isso gerou. A pior é não gerar nenhuma reação, inclusive, né? Mas enfim, qual é a reação que você está conseguindo gerar e o quanto isso vai te aproximando do próximo ponto, B, C ou D, o que quer que seja. E aí, se você, né, coloca todos esses touch points, eu acho que o Baile explicou bem aí, não tem muito, né, o que acrescentar. Mas se você botar esse ponto de contato é um item, ele isoladamente é muito pouco, né? Qualitativo, no sentido de que qual é a resposta e tudo mais, e a outra qualificação passa a ser também o interlocutor e tudo mais, e quantas pessoas você está, o quão mais próximo você está, né? A gente brincou por muito tempo aqui, ainda às vezes usa essa referência de um radar, né? Se você está no centro ali do seu radar, quão próximo essas contas estão de você, né? Quantas se aproximaram mais de você, né? Isso se traduz num score alto, que possivelmente participou do evento, alguém baixou alguma coisa, você vai somando isso e fala, cara, ó, quando a gente começou, há um ano atrás, essa empresa nem estava aqui, a gente nem sabia quem era. Ele não comprou absolutamente nada ainda, né? Mas olha a proximidade que a gente tem deles, olha os contatos, olha a participação que ele teve aqui. Tivemos reuniões que eventualmente não geraram necessariamente fruto, mas aí, né, também
envolvem outros problemas. A gente sempre fala que o ABM não vai solucionar os problemas que a empresa, o produto tem, ou os processos que a empresa hoje tem. Então, isso vai se refletir. E muitas vezes é injusto cobrar um resultado por um processo. O ABM não encurta pode chegar a encurtar, mas, enfim, no final do dia ele não encurta um processo comercial que já pré-existente. Ele vai te levar até esse processo comercial e esse processo vai acontecer. Se, sei lá, se tem um problema para dar crédito e vender, cara, esse problema vai se refletir. Você não vai conseguir fechar mais. Se você tem um problema de produto, esse produto vai se refletir no ABM. Então, às vezes tem essa também comparação. O ABM não vai solucionar esses casos, né? Eu diria, até o alinhamento entre as áreas ele não vai solucionar. Ele ajuda bastante a aproximação e o alinhamento. Mas ele sozinho também não vai resolver. Então, tem que pensar também o cenário. Ele não é uma metodologia que vai sozinho, né, mudar. Ele vai te acelerar um modelo que você já tem. Muito bem. Acho que a gente fechou aqui com o tema de métricas, né? Que ele apareceu na abertura e ele fecha o nosso episódio hoje aqui. Tenho certeza que você que está nos ouvindo aí pode anotar bastante insight aí e com certeza tem uma ajuda a mais para chegar nesse ABM de alto nível. Baile, eu quero te agradecer demais aí pela presença, por compartilhar suas histórias, experiências e aprendizados aqui com a nossa audiência. Que é isso, eu que agradeço, adoro, como eu disse no começo, falar sobre ABM, então estou super disponível para quem também estiver assistindo, me encontrem nas redes e super disponível também para novos papos sobre novos temas. O legal é contribuir, compartilhar, trocar conhecimento para todo mundo, para a gente crescer o ABM como um todo. O ABM forte, a ferramenta e a estratégia ABM forte só tem a ganhar para todo mundo que trabalha com ele. Muito Total. Bem, concordo. O perfil do LinkedIn do Baile vai estar aqui no descritivo do episódio, tá? Quem quiser se conectar com ele vai por lá. Quero te agradecer também, Gil, por mais esse episódio aí e por mais essa conversa. Mais um de ABM aqui, a gente foi pro Maduro, né? A gente fez muitos de todas as cores, verde, uns mais amarelos e uns mais maduros. Hoje foi a vez do Maduro, foi uma participação super importante aí, agradeço também. Escute porque vale a pena, acessa aí os perfis e vamos manter contato. Muito bem, perfil do Gil, meu perfil, o perfil de todo mundo que está nessa conversa aqui, está aqui no descritivo do episódio. Turma, é isso, quero ver vocês no nosso próximo episódio, mas por hoje terminamos aqui, beleza? Valeu, até a próxima.